Gênesis. Título que Emmanuel confere aos seus comentários no Livro da Esperança, o capítulo 57. Comentando o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Este título foi cuidadosamente escolhido em virtude da semana que nos encontramos, porque esta semana comemoramos o aniversário da Casa Esperança. 2015, 1998, 17 anos. O dia realmente da fundação, em que recebemos os palestrantes convidados, foram 2 palestras, foi 7 de fevereiro, um sábado muito quente, um sábado à tarde. Resolvemos comemorar no dia 3 de fevereiro, na terça-feira, com a palestra do professor Sérgio Trombelli, jornalista que apresenta o programa Estúdio 8, no canal 8, na TV local do Guarujá. E fez a sua palestra de modo encantador, a colcha e retalhos, que fala a respeito das marcas, os retalhos, e nos lembra as pessoas, as circunstâncias, os momentos, formando retalhos, formando uma colcha. E o professor Sérgio Trombelli realizou uma retrospectiva e uma abordagem da vista atual da Casa Esperança, da entrada, do jardim, da biblioteca, da fisioterapia, das palestras, da evangelização infanto-juvenil, da cabeça branca do pai da Casa Esperança, o Sr. João. Foi relembrando as pessoas e falando. Maravilhosa palestra, que foi gravada, deverá estar disponível no YouTube em breve. Como temos 3 palestras na semana, é o recheio do sanduíche, vamos dizer assim. Na segunda-feira, eu já tinha escolhido o tema nesse próprio livro, que por sinal é o Livro da Esperança. E nós seguimos, nos estudos que realizo, sempre os livros que Emmanuel isola versículos do Novo Testamento para trazer comentários. São exatamente 1062 versículos, estão todos contados aqui, né, nos livros: Livro da Esperança, Seiva de Luz, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. 1062, estamos seguindo, alternando os livros, isolando versículos, e então estudando o estudo de Emmanuel a respeito do Evangelho de Jesus. Mas para esta semana, o aniversário da Casa Esperança, então preparei, a propósito, 2 estudos do Livro da Esperança. Folhei todos os estudos e falei, bom, deixa eu ver aqui, vai ter terça-feira a palestra que é exatamente o convite do aniversário. Mas o que eu vou fazer antes, o que eu vou fazer depois, dentro daquele clima? Na segunda-feira, nós estudamos Nas Sendas do Mundo, preparando a festa. Olha só, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Um estudo nos estimulando a juntar tesouros no céu, porque na terra a traça e o ladrão, logo, todo o tesouro na terra que fica, mesmo quando a traça não corre ou o ladrão não rouba. O verdadeiro tesouro é aquele que está no céu. E aí entrou todo o contexto da Casa Esperança, nesse auxílio de termos o nosso tesouro no céu. Porque vem nos ensinar como fazer, como ganhar esse dinheiro, qual que é a propriedade na vida espiritual.
Como é que isso funciona? A vida material na vida espiritual. A matéria relativa, que Allan Kardec usa o termo quintessência, semimatéria. Depois houve a compreensão da matéria radiante. E hoje nós vivemos num mundo de ondas e raios, com aparelhos, com instrumentação, e com a compreensão em que o Espiritismo, em sua codificação, nos traz o nosso corpo espiritual, o perispírito, dos cenários, dos instrumentos, das hierarquias. E vemos então a propriedade do mundo espiritual, as trevas, o umbral, as zonas felizes. Então é possível, e aliás é uma das leis morais de Deus, a cada um segundo sua obra, como estaremos, quanto dinheiro temos em moeda espiritual. Sabemos onde moramos hoje, o que vestimos, os lazeres, os gastos, a nossa condição material. Quanto tem em dólar, em ouro, em ações, em propriedade. Só que a morte vai parar tudo isso aqui. Mas quanto temos da moeda, para onde vamos? Lá. Qual que é a nossa propriedade? Porque os Espíritos mostram isso. Cada um de nós tem a propriedade lá já. Tem a sua conta corrente. Tem o seu cenário. Nada vai ser sorteado, não vai ter privilégio, nem desertado. A cada pensamento, palavra e obra, nós estamos lançando no livro da contabilidade divina, o que está escrito na lição. Mas tudo isso foi segunda. Foi segunda. Não podemos fazer a palestra de segunda. Chegou terça, aquele clima de festa, aquela euforia. O professor Sérgio Trombelli aplaudindo de pé, depois o beijinho da Fátima. O docinho, um para cada um, deixa só em mim. Exclusividade. Aí todo mundo ganhou o beijinho, foi aquela euforia e tal. Agora, o que tinha que entrar hoje? Qual que era o tema certo para a semana de aniversário da Casa Esperança? Se na segunda-feira recebemos o ensino dos Espíritos, com aval da produção mediúnica de Chico Xavier, como que se tem um tesouro no céu? De uma maneira que o final motivou as lágrimas de algumas pessoas, depois saíram correndo atrás de mim para saber o livro que eu estava tirando, e era um dos livros que não tem na biblioteca. Da mãe que, dirigindo o carro com sua filhinha de 9 anos, ocorre um acidente automobilístico na Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo, e a menina desencarna, e a mãe fica no desespero. Por que eu parei o carro nesta faixa? E se eu parasse um pouco para lá? E se eu parasse à direita? E se eu tivesse passado? E só foi encontrar o consolo com o Chico Xavier numa mensagem da sua filha, mostrando detalhes do nome, tanto da mãe quanto dela, e outras circunstâncias, que ela não tinha dúvida nenhuma de que era sua filha. Com este quilate de prova, de emoção, junto com aquele ensino dos Espíritos, o que fazer para sermos ricos na vida espiritual, termos o tesouro no céu? Na terça grande festa, e hoje, é o momento exatamente, em todas essas lições, a melhor que tem é esta: para e pensa. Porque a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Porque nós estamos nesta condição. Nós, que pela misericórdia divina, temos a oportunidade de frequentar esse lugar, nessa estrutura física, com aquela vista desse morro verde, essa floresta, reserva ecológica, perto da praia, com esse espaço, com esse jardim, com ar-condicionado, com toda essa estrutura, palestras gravadas que depois estão disponíveis para os estudos, com os cooperadores, os médicos, as pessoas que vão fazer a manutenção gratuitamente, na biblioteca, na evangelização infantil-juvenil. Acima de tudo, como o professor Sérgio Trombelli viu, toda a estrutura física, e depois no comentário,
eu não ia conseguir fazer comentário. Eu falei, o professor está me criando um problema. O que eu vou falar dessa palestra? Estava tão maravilhoso, tão maravilhoso. Aí, o espírito que eu pedi ajuda me falou assim, não faz comentário, faz outra palestra. Mas outra palestra fala a respeito da colcha de retalhos do mundo invisível, quanto ao nosso trabalho. Porque também os espíritos que vêm de lá para cá, eles também ficam marcados pela prece das pessoas que estão no público. Por aqueles que são doadores dos fluidos, eles recebem o tratamento, a cura. Por aqueles que vêm atormentados, acompanhando os homens, que são tratados, são auxiliados. E mais os bons espíritos, que ficam estudando, preparando, auxiliando. Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, e toda uma condição de espíritos evoluídos, mensageiros do Cristo, anônimos, porque vem de lá para cá. Então nós, na realidade, estamos nessa condição, e a qualquer que, muito for dado, nós estamos recebendo de todos os jeitos. E mesmo aquele que está na primeira vez aqui, falando assim, eu só vim hoje, estou no Guarujá, volto, nunca mais venho, não é? Nós temos também a nossa questão da vida de sociedade, a saúde do corpo, a família, os negócios, a própria misericórdia de estar aqui na Terra, com a possibilidade de fazer alguma evolução. Então, é cabível a Casa Esperança pela condição particular que ela tem. E eu não conheço centro espírita no mundo com estrutura física mais confortável, mais impactante do que esta casa. Não vi. Os lugares acanhados, aquela dificuldade, alguns com uma estrutura um pouco mais confortável. Tenho CRE na Avenida, na Rua Augusta, também muito bonito. Tem alguns, mas como esta condição. Mas além da casa, cada um de nós e todos nós, então aqueles irmãos que de repente venham ver o estudo lá em Israel, Portugal, outros lugares do Brasil, que eventualmente assistam pelo YouTube, cada um tem na sua família, na sua rede de relacionamento, esta parte de que há muito foi dado. Um filho com saúde, partir para a vida espiritual antes dos filhos, não é? Que prova difícil essa ver o filho partir antes. Quantos que não vão chegando no fim da vida com essa bênção? É ele que vai voltar primeiro, não os filhos. E tudo isso é muito do que é dado. E a quem é muito dado, a qualquer que Jesus inclui todos, muito lhe será pedido. Bom, Emmanuel pega e faz a mesma coisa que eu. Ele fala para e pensa aqui no meio da lição. Primeiro ele coloca assim: se a perturbação por ventania gigante ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados, que aflições e temores te surgiram à alma. E dá vários exemplos das circunstâncias que nos colocam em dificuldade, que são provas grandes, até mesmo a perda do ente querido, o conhecimento de uma saúde, da perda da saúde de uma doença incurável. Sofrestes perdas consideráveis e guardas o espírito a feição de barba matrona. Houve o fato e a pessoa ficou destrambelhada, desorientada, com grandes dificuldades. Qual que é o comportamento? À vista disso, se desatinos descem daquela procedência que visitam a alma, e esses desatinos que são as provas e as tribulações. Quer dizer, nós recebemos muito. Enquanto está tudo bem, está fácil, maravilhoso. Mas e quando chega a prova do mar alto, da dificuldade, a falência financeira, a perda do ente querido, a traição do amigo, o desafeto familiar, e quando chega? E aí está a questão. Recorda, porém, que a pacificação e ajuste são recursos de retorno, tranquilidade e estrada certa.
Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento de dever a cumprir. À vista disso, se desafinos dessa ou daquela procedência que visita uma alma, entre em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao teatro da vida o fio do próximo pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Esse fio no teatro, de certa maneira, lembra a coxa de retalhos do professor Sérgio Cambelli. Cada pessoa, cada circunstância, cada momento que vivemos é um retalhinho nessa colcha. Nós estamos tecendo a nossa vida. Ocorre uma aprovação e nós estrambelhamos por lá. Pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser de relacionamento, pode ser da perda de um ente querido. Mas e aí? Como proceder? Buscar o recolhimento espiritual, orar e voltar para essa colcha que está sendo fiada, tecida, né? Com o fio reajustado e emendado por nós mesmos. Quer dizer, nós estamos fazendo a colcha, ocorre um evento, nós estrambelhamos. Para e pensa. Para, se recolhe, ora, volta para o trabalho da colcha e faz os emendos. Recupera. Porque está dentro da nossa possibilidade evolutiva. Nós não temos a condição de acertar incondicionalmente. Esses desafios para nós são provas difíceis. Então é natural que por hora destrambelhamos a nossa colcha. O que não podemos fazer é desistir, fazer buracos ainda maiores, desvios ainda maiores, pensar em suicídio, aumentar o vício, cometer desvios cada vez mais graves. Reconheceu, para, ora, volta e vai descendo, reamendando e reajustando. E vai ocorrer por quê? Porque a nós muito é dado, então muito será pedido. É só uma questão do tempo. Essa parte em que nos fala a qualquer que muito focado, muito disciplinado, nos lembra uma circunstância de uma parábola que Jesus compõe, a parábola dos talentos. Agora está pedindo esforço ao Deus. Vocês estão ouvindo? Quer que aumenta? A parábola dos talentos, ela também foi explicada por Jesus exatamente nesse contexto de para e pensa. A produção mediúnica de Chico Xavier, através do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, ele nos vem contar os detalhes do que estava ocorrendo no local, no momento, das pessoas, quando Jesus compõe a parábola dos talentos. Nós temos ela na anotação dos evangelistas, com Lucas e com Mateus. Um deles fala em talentos, outro fala em minas. Eles escrevem com algumas nuances de diferenças, mas é a mesma essência espiritual, a mesma parábola, o mesmo ensino moral. Na revelação da produção mediúnica de Chico Xavier, ela vem rica de detalhes. Ela vai dizer quando, por quê, que condição. E ela é um exemplo magnífico de ilustração desse para e pensa. A própria anotação do Evangelho de Lucas, quando ele escreve a parábola dos talentos, ele diz que havia algo de estranho, porque ele fala que eles pararam, estavam prestando uma atenção especial. Quando é que eles não prestavam atenção especial como Jesus falava?
Em que momento nós vamos ver no Novo Testamento que Jesus está conversando, discutindo, falando, e o pessoal não está assim, distraído, está dormindo? Nenhum. Sempre o pessoal está atento, olhando. Agora, nesse momento, na anotação do evangelista, ele quis ressaltar isso. Isso é curioso, porque ele não explica por quê. Ele disse que o pessoal estava muito atento, olhando muito, mas não explica por quê. A revelação mediúnica de Chico Xavier é que vai explicar por quê. A parábola dos talentos, todos nós conhecemos o que era. Ela lembra muito bem isso aqui, muito foi dado, muito será pedido. Porque ela fala de um rei que vai para um país longínquo, um senhor que vai para um país longínquo. Vai deixar 1, 5, 10 talentos ou uma mina para cada um. Não importa se era o talento ou se era a mina. O talento era uma unidade monetária, um certo valor. O que importa é a essência espiritual. Então ele vai deixar um valor, uma medida, um dinheiro, uma grande quantidade, com 3 servos. Um talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. 3. E ele vai para um país longínquo. E essa distribuição não é assim aleatória. Ah, você é bonitinho, você é mais alto, você está mais... Não. É de acordo com a compreensão, com a capacidade de cada um. Mas é tudo empréstimo. E essa é a nossa realidade. Todas as nossas coisas são empréstimos de Deus. A matéria do corpo é matéria do planeta Terra. Isso é empréstimo de Deus. Ele é o dono de tudo. Todas as coisas nos são emprestadas. Ele está emprestando a oportunidade, o tempo, quanto trabalho existe no planeta para que a vida se torne possível. Agora está chovendo torrencialmente, está difícil de escutar. Mas nós estamos com um problema de seca, energia elétrica. Imagina que o planeta trabalha, segundo a academia, 4 bilhões e 500 milhões de anos para que a vida do homem se torne possível. Quanto trabalho existe nos reinos inferiores da criação para que haja oxigênio, reprodução das plantas, dos animais? É incalculável. Quando a ciência nos mostra alguma coisa, já ficamos atônitos e perplexos de ver o trabalho que existe na natureza. Tudo isso é cálculo, é providência do Criador, do governador espiritual do planeta, do Espírito Santo, conjunto de espíritos superiores, que vão cuidando dessa logística. E não só da vida orgânica, como também do progresso moral do planeta. E o livro A Caminho da Luz vem explicando isso. Como esses espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio dos homens, mas conduzem a humanidade para a evolução. Então, esse senhor, ele vai para um país longínquo, deixa 1, 2 e 5. O que eles fazem? Um trabalha, e de 5 faz 10, dobra. O outro de 2 faz 4. E aquele que tinha 1, mesmo sabendo que o Senhor é rigoroso e cobra, vai pedir contas, vai querer que dê rentabilidade, mas ele não trabalha. É até interessante a expressão idiomática que eles usam para dizer isso, porque lendo ao pé da letra, a coisa é meio sem sentido, dá a impressão que o Senhor não tem lógica nenhuma. Porque esse de 1 que recebe um talento, ele diz: eu sei que o Senhor colhe e não semeia. Olha, quem colhe e não semeia é um louco, né? Como é que você não semeia e quer colher? Como é que você não distribui e quer recolher? Mas é uma forma de expressão. É como nós dizemos assim, é cancha de galinha. Como quem diz, isso é fácil. Vai ser cancha de galinha. Não é que vai ter água com uma galinha fervendo, não. Mas é uma coisa que vai ser fácil. Então, os 3 sabiam, mas só 2 fizeram. Nós estamos sabendo que muito nos é dado. Os 3 sabiam que ia ter a hora da acerto de contas. Nós sabemos também que vai ter a hora da acerto de contas. Ela pode ocorrer a qualquer momento. Hoje, amanhã, daqui a um mês. Na hora da morte, nós sabemos que ele recolhe a prova e dá uma bela nota.
Essa hora, esse acerto de contas é o fechado para balanço. Já ouviram isso? Mas fecha, para tudo e faz aquele balanço geral. Existe o balanço trimestral, o balanço anual, aquele que a Petrobras está com dificuldade de fazer. Existem vários balanços. Na hora da morte, o Senhor chega e acerta as contas conosco. E não é o único momento que Jesus ensina isso, que há esse acerto de contas. Então, nós sabemos, e estamos recebendo muito, nós estamos numa das três posições. Ou estamos recebendo 1 talento, ou 2, ou 5, cada um de nós de acordo com a sua possibilidade de evolução, a sua capacidade de dobrar. Mas cada um de nós está fazendo sua escolha. Se está trabalhando para isso, em termos de tesouro do reino dos céus, ou se está simplesmente guardando, enterrando na terra, guardando no lenço, conforme eles escreveram, para devolver exatamente aquilo. Usei o corpo, morreu, o corpo ficou, não levou para o mundo espiritual. Um por um. O Senhor me deu, está aí, ficou, não trouxe o corpo. E que bem você fez para o corpo? Cadê os outros, o dobro das riquezas que os outros fizeram? Os outros devolvem o que foi emprestado, o corpo, as empresas, as instituições, o tempo, só que com aquilo fizeram o bem, por isso é que estava dobrado. Bom, compreendemos esses detalhes, mas quando é que Jesus fala isso? Por que o pessoal tinha parado e estava pensando? O que acontecia que tinha um clima de tanta expectativa? Isso foi falado na casa de Zaqueu, em Jericó. Eles todos viviam um clima que estavam atônitos, perplexos das coisas que tinham ocorrido. Eles jamais imaginavam que iam ver aquilo que eles viram, e não houve nenhuma cura. E Zaqueu fez questão de chamar os seus filhos para que vissem o que Jesus ia falar. E Jesus compõe essa parábola. Mas antes disso, o que vem ocorrendo? Existia uma expectativa enorme, imensa, de que Jesus fosse o Messias. E era a última viagem que Jesus estava fazendo da Galileia para Jerusalém. Jesus entra em Jericó, o oásis de Jericó. E Zaqueu, que era o chefe do cobrador dos impostos, um homem baixo, então era muito mal visto pelos judeus, porque tinha relação com os romanos, logo impuro, contrato com os pagãos, entrando em propriedade, porque tiravam os impostos do povo judeu. Ele queria ver Jesus. Agora, Zaqueu não tinha nenhuma doença, os filhos estavam bem, por que ele queria ver Jesus? É algo já estranho. As pessoas falam, mas por que Zaqueu, um homem tão baixo, tão rico, ele viu que Jesus ia fazer um caminho, como ele não conseguia ver naquela multidão que se socava e ninguém dava possibilidade para ele, ele fez o cálculo, eu não consigo ver e quero. Se adiantou no caminho e subiu num sicômoro, uma árvore grandiosa, e ficou sentado lá, com a expectativa de que quando Jesus passasse por ela, ele visse Jesus. Ele queria ver Jesus. Não é estranho? Ele que não precisava de nenhuma cura, não é como o centurião romano que tinha um servo doente, não era como a mulher cananeia que tinha a filha doente, não. Ele estava muito bem de saúde, de dinheiro, mas ele tinha no seu íntimo a certeza de que Jesus tinha um poder, porque ele tinha visto a cura do cego Bartimeu, aquele que não tem nome, Bartimeu, filho de Timeu, porque os doentes eram considerados castigados por Deus, nem direito a nome tinham. Filho, Timeu, o homem é o filho de Timeu, não falava o nome do pai dele. E ele conhecia o cego, e viu que o cego ficou vendo. Jesus tinha outro aspecto, um dos seus seguidores era também publicano, aliás, quem escreve uma das parábolas, né? Mateus, Levi, Mateus, ele era cobrador de impostos na Galileia. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu tinha todo o dinheiro, era odiado por todo mundo. Jesus era amado por Jesus. Um conhecimento, porque ele não precisava de dinheiro.
Ele não tinha doença nenhuma. Mas o pessoal ficou todo espantado, porque quando Jesus está passando embaixo desse sicômoro, Jesus para, olha para cima, pede para Zaqueu descer depressa, que quer se hospedar na casa dele. Isso é tremendamente impactante, inadmissível para os judeus da época. Como? Candidato a Messias, falar com este homem que todo mundo odeia, impuro, pecador? E Zaqueu desce contente, mais complicado ainda, porque as pessoas iam dizer assim: para que um publicano rico, com toda essa beleza que tem, vai hospedar na sua casa gratuitamente esse homem pobre, acompanhado de toda essa gente pobre, que ele vai dar comida, bebida e festa para eles? Não tem sentido nenhum, porque um rico só convidava outro rico para ser convidado pelo outro rico. Interesse. Aonde? Naquela mansão fabulosa, ele iria hospedar com alegria. Jesus se convida e ele fica todo feliz, desce ansioso, os dois vão de braços dados até a casa de Zaqueu. Isso é o que está no livro Boa Nova. Ninguém consegue entender nada. Tocou impuro, ficaria impuro, segundo os mandamentos da lei dos judeus. E ali Jesus conversa com Zaqueu, e Zaqueu conta o que ele fazia com aquele dinheiro. Toda a economia que ele fazia girar, os empregos que ele criava. E Jerusalém, que seria o lugar com mais possibilidade de gerar renda de trabalho, em virtude dos sacrifícios dos animais, do boi, do bode, da ovelha, dos pombos, das centenas de sinagogas, de todo aquele povo que ia nas festas. Muita gente vinha de Jerusalém para Jericó para arrumar trabalho, que tinha melhores condições. Zaqueu não era um homem que fez uma fortuna com a cobrança do imposto, pôs no cofre e viajou o mundo, desfrutou o ouro. Não, ele fez aquilo girar para o bem. E ele conversa com Jesus bastante, e aí ele ainda compreende aquela doutrina, de tal modo que ele doa metade dos seus bens para os pobres. E disse que se ele defraudou alguém, ele iria indenizar 4 vezes, o quádruplo. E tinha um sentido em relação aos mandamentos, à lei dos judeus. Porque 4 vezes era a indenização do ladrão no cordeiro. Conforme que você roubasse, os mandamentos tinha quantas vezes você tinha que restituir o valor roubado. Se você roubasse o cordeiro, você roubou 1, você dá 4. Está aqui descalei. E o cordeiro é o símbolo do sacrifício. Todo primogênito pertence a Deus, menos o homem e o jumento, que não seriam sacrificados. O cordeiro toma o lugar do homem e do jumento. Se não tem dinheiro para dar um cordeiro, dá 2 pombos. Por isso que Jesus, sendo filho primogênito, seus pais deram 2 pombos, porque não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. Por isso que Jesus entra montado no jumento em Jerusalém, como quem diz: eu, o Cordeiro de Deus, vou em sacrifício, em cima de um animal que não pode ser sacrificado, o jumento. Então Zaqueu, mostrando que ele estaria pagando 4 vezes, que ele se considerava então uma pessoa que iria indenizar como se tivesse roubado o símbolo da liberdade, o cordeiro, do sacrifício, que foi usado por Moisés na libertação do povo hebreu, e desde aquela época é preparado daquele modo que ele descreve, que está lá na Torá. E foi dentro desse contexto em que Jesus até usa a própria raiz do nome dele, que Jesus quer dizer Salvador. A transliteração dos idiomas é que chega para nós como o nome Jesus, mas a palavra significa Salvador. Então Jesus diz: o Salvador entrou nesta casa, porque entrou nos 2 sentidos: a salvação espiritual, com a conscientização de Zaqueu, e ele que tem esse nome, o Salvador. A palavra com os 2 sentidos, e só dá para perceber no idioma que ele fala, porque para nós é tudo diferente. Salvador é uma palavra, Jesus é outra. Mas vejam, por que o pessoal estava tão
na expectativa. Por quê? Jesus para no sicômoro, Zaqueu queria vê-lo, os dois se abraçam, Zaqueu dá metade dos seus bens, vai indenizar 4 vezes, ele vai dar metade da sua fortuna. Já viu um cobrador de imposto devolver um dinheiro? Pagar 4 vezes, para eles era tudo. E aí Zaqueu manda chamar os filhos, conversa com Jesus, manda chamar os filhos, para que eles ouçam o que Jesus vai dizer. Por isso que o evangelista diz, que estavam todos atentos, foi aquele para e pensa, para e pensa. Todo mundo estava perplexo do relacionamento do Cristo com o chefe dos publicanos. Como entrou aqui a salvação dos ricos? Se todos os discípulos condenavam a riqueza continuamente, até brigavam. O livro Boa Nova diz, inclusive, que o motivo de Jesus fazer isso, de ter escolhido isso, foi exatamente do enorme conflito que havia entre os seus apóstolos, imaginando que era necessário transformar a terra em todos os mendigos, dar tudo o que se tinha. Não compreendiam a utilidade providencial das riquezas. E discutiam. Então Jesus escolheu um exemplo prático. E houve aquele momento, eles tão perplexos, tão atônitos, com o que estava ocorrendo entre um homem impuro, que não observava os mandamentos, considerado traidor da raça, aliado dos romanos, cobrando impostos para os romanos, mesmo tempo empreendedor, gerando emprego para todas aquelas famílias, devolvendo metade do seu patrimônio, indenizando 4 vezes. Jesus esperava o Messias na propriedade do impuro, que o recebe gastando toda aquela fortuna com alguém que não teria possibilidade de retribuir. É por isso que Jesus dá esse plano, que nós escolhemos também para a nossa vida, nossa sexta-feira de semana de aniversário. Para e pensa, porque muito nos é dado. Jesus mostra para cada um deles. Zaqueu estava na possibilidade de quem estava recebendo 5 talentos. E nós, cada um de nós está numa circunstância. Eu até ilustrei essa palestra no Facebook com uma imagem interessante, que é a imagem do sumo sacerdote na época do Cristo. Então ele tinha uma túnica totalmente branca, depois um manto azul, depois um peitoral. No peitoral tinham 12 pedras preciosas, e no ombro tinha 2. No peitoral, as 12 pedras eram uma para cada tribo. Quem entrar no Facebook, Casa Esperança, vai ver a imagem. E dentro do peitoral ele tinha 2 pedras preciosas, que era de um certo modo que eles faziam a pergunta objetiva, sim ou não, para esperar a vontade de Deus. Isso não lembra um pouco um sorteio para nós? Mas como é que você tem 2 pedrinhas aqui e só o sumo sacerdote podia fazer isso? Aí você quer saber o que Deus acha daquilo, você vai consultar as pedrinhas. Sim ou não? Deus diz sim ou diz não? Tirando a pedrinha de trás do peitoral. E nós, o que fazemos? Abrimos o Evangelho do Cristo, com a interpretação de Allan Kardec e com o desenvolvimento da produção mediúnica de Chico Xavier. Não nos é dado muito? Não tem lá toda a prova da realidade dos espíritos, da imortalidade da alma, da comunicação? Não vem tudo explicando a respeito das virtudes e das imperfeições? Como é que podemos receber o auxílio dos bons espíritos, as circunstâncias favoráveis para aprendermos, para recebermos tratamento espiritual? Como podemos auxiliar os sofredores, os espíritos anônimos, desconhecidos e os entes queridos que se foram? Nos é muito dado em informações e amparo. Logo, será muito pedido. E temos um caso no livro Céu e Inferno, que estamos estudando esse ano, 2015. Então, estamos comemorando 150 anos do livro Céu e Inferno, que foi 1865. E vamos ver ao longo das segundas e sextas-feiras toda a parte teórica e
vários exemplos, porque esse livro, a primeira metade é a parte teórica, que fala a respeito do futuro, do medo da morte, da proibição de evocar os mortos, de anjos, demônios, a ideia da igreja, do espiritismo, explicação, toda essa parte. E a segunda parte são os exemplos. Os exemplos, algumas vezes, serão do livro Céu e Inferno. Esses exemplos é o testemunho do próprio morto que volta para falar. É o espírito, ele vai falar ele, como ele morreu, como ele saiu do corpo espiritual em relação ao corpo carnal, como ele foi recebido, o que está acontecendo com ele, nas mais variadas circunstâncias, no suicídio, no acidente, na morte por doença, no mais variado tipo de vida, o mais simples na posição social ao maior, de conhecendo e desconhecendo a vida espiritual, acrescido de algumas vezes dos casos que estão na revista Espírita e que Allan Kardec não colocou no livro Céu e Inferno. E tem muitos casos que estão na revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos. Tem alguns casos que estão lá e aqui. E aí nós vamos fazer a comparação, ver o que Allan Kardec diminuiu, cortou. E alguns casos, como foi segunda-feira, que não estão nem na revista Espírita e nem no livro Céu e Inferno, estão na produção mediúnica de Chico Xavier. E vimos um aspecto muito interessante segunda-feira, que a menina, Andréa, inclusive ela sendo um nome perfeito, com acento e tudo, que deixou a mãe espantada, acertou o nome dela e o nome da mãe, com detalhe de A, H, tudo. Ediná, com A, H, no fim, a mãe era Diná, ela assim não fala o nome da mãe direitinho. Ela disse que no caso dela, ela foi preparada, instruída, para levar o consolo e a esperança para sua mãe. Uma circunstância diferente do que estamos vendo aqui, do que esse aqui que vamos ver agora. Né? Que era realmente Allan Kardec estudando o que está acontecendo. Como nós estamos vendo aqui, muito foi dado, muito será pedido, nós vamos ver o caso do Marquês de São Paulo. Aí já dá para perceber porque muito foi dado, não é? Ele era marquês. Mas olha só, falecido em 1860, evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris. Membro da Sociedade de Paris. Então, isso quer dizer que ele era íntimo. A irmã dele era uma das médiuns e ele era membro. Eles eram membros. Então, ele viu o lançamento do Livro dos Espíritos, das 501 perguntas. Logo em seguida foi feito a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele ficou 2 anos. Ele viu toda aquela enorme afluência dos espíritos, dos médiuns, das cartas. Allan Kardec selecionando para ver a publicação do Livro dos Espíritos com 1019 perguntas. De certo modo, ele esteve na posição que estamos nós. Nós estamos estudando esse material, lendo esses livros e estudando com a biblioteca, com os expositores, com os DVDs como estava passando da Haroldo Dutra Dias. Essa riqueza enorme. Ele estava com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Teve a oportunidade de 2 anos ver os médiuns vendo, ouvindo, escrevendo, as cartas, Allan Kardec fazendo. Cada edição mensal do Jornal de Estudos Psicológicos, a sua pesquisa. Muito foi dado. Quanta informação, quanto ele testemunhou de realidade, de fato. Vamos ver as questões que foram escolhidas. A senhora, vossa irmã, pediu-nos para vos evocar. Embora seja médium, não está ainda bastante informada para estar bem segura de si mesma. Allan Kardec falando, evocando o Espírito. Ele disse, tratarei de responder o melhor possível. Aqui observamos uma circunstância interessante. A irmã do Marquês de São Paulo, que faleceu em 1860, e essa reunião mediúnica foi no dia 16 de maio de 1861, e esse 16 de maio, eu não vou dizer nada para vocês, mas tem um carinho todo especial por esse dia, não é, amor? 16 de maio. O que acontece? A médium não tinha segurança, ela podia fazer o contato direto.
Só que ela não tinha, ela achava melhor deixar Allan Kardec fazer. Ele não tinha fenômeno ostensivo nenhum. Ela achava mais seguro, mais eficiente ele fazer o contato com o espírito através do médium, do que ela, que era médium, e tinha condição de ver e ouvir espíritos fazer com o próprio irmão. Veja que interessante, que circunstância. Não basta ter o fenômeno, ver, ouvir, escrever. A pessoa pode ter o fenômeno e não entender nada do que se passa. Estamos vendo uma ilustração interessante, guardadas as proporções, do modo que ela é colocada, nessa novela da Globo, Alto Astral. Uma pessoa que tem, outra que não sabe, tudo exagerado, tudo brincadeira, mas está mostrando um monte e dando várias pinceladas na circunstância de conviver com o fenômeno, não compreender nada daquilo, não saber usar, ter medo, rejeitar, tudo aquilo. E ela era da sociedade, ela acompanhava aquele estudo, ela convivia com Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mesmo assim, ela falou, não, é mais segura Kardec, que não vê, que não ouve, ele vai conversar com o espírito através do médium. Muito interessante. A sua irmã, ela deseja saber primeiro se é feliz. E ele responde, estou errante e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. Isso daí já deixa a gente um pouquinho assim, meio preocupado. Quer dizer que ele conviveu com Kardec, ele foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele foi um marquês, e ele não está feliz? Não, claro, o professor Kardec, com tudo isso que eu vi, com o que eu aprendi, nossa, eu estou muito bem, a minha morte foi um passamento maravilhoso, eu estou aqui, né? Não estava nem ruim, mas estava mediano, condições medianas. Um alerta aí, um sinal amarelo para nós. Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta, permaneci muito tempo na perturbação, e dela saí apenas para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Podeis avaliar a duração da sua perturbação? Não. Como é que uma pessoa que fica membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que vê centenas de comunicações, desencarna e fica muito tempo na perturbação espiritual, depois não sabe dizer nem quanto tempo foi? Como é que isso é possível? Como é que isso é verdade? Como é que isso é fato? O que podemos esperar da nossa? Bom, e onde vem, no fim da vossa moléstia, que parecíeis conversar com aqueles que tinhas amado na terra? Olha o que acontece com ele. Ele pegou uma doença que foi consumindo, então o corpo espiritual foi separando do corpo carnal, foi tirando aquela vitalidade, e ele começou a falar com os entes queridos, com aquelas pessoas que já tinham partido, com os espíritos. Então o corpo doente falava com gente que já tinha morrido. As pessoas olhavam, não, ele está tendo alucinação, ele está imaginando, mas parecia com uma certa lucidez, e ele falando com gente morta. Aqui o espírito dele ainda não havia morrido o corpo, mas ele estava conversando com os espíritos que foram seus parentes, seus amigos. Isso é o que estava acontecendo. E depois ele foi ganhando tanta lucidez a respeito dessa separação, que ele ficava dizendo assim, dá água para ele está com sede. O pessoal fala, não, mas como quem está com sede? É você que está com sede. Ele falou, não, é ele. Ele se via fora do corpo, notava que o corpo estava com problema. Ele, como espírito, não tinha sede. O corpo tinha que dar água, tinha que cobrir, tinha que mudar de posição, tinha que tratar o corpo. Ele ainda estava preso. Mas a lucidez do pensamento, como certos sonâmbulos que têm a lucidez de se afastar do corpo espiritual do corpo carnal e continuam entendendo o que está acontecendo, convive com as duas realidades e vê que o corpo simplesmente é um instrumento de uso. Quer ficar claro? Para aqueles que têm carro que o tanque está acabando. Você fala assim, eu vou beber gasolina, vou abastecer meu tanque, vai pôr gasolina no carro. Você vai pôr gasolina no carro, né? O carro que precisa, você é o motorista. Não é assim? A moto é que precisa do combustível, existe um motorista, não é? É a mesma coisa. Então ele ganha a lucidez que ele é o motorista do corpo carnal, o inquilino.
O problema está no corpo, é o corpo que vai quebrar, que vai perder a vida. Então ele se afastava, ainda não tinha morrido, conversava com os outros que já tinham morrido, que foram parentes e amigos, e o corpo falava, porque vinha a ideia do espírito, o corpo falava, fazia os sons, e aí ele fazia, o corpo falava, o corpo pedia, ele está com sede. Pessoal, mas não, é você que está com sede. Não, eu não, é ele. Entende o detalhe? Pensando como espírito afastado. Ocorria muito isso com Allan Kardec. Eles provocavam a pessoa a entrar no sono. E aí, se você pergunta assim, você está dormindo? O espírito respondeu, não, estou muito acordado. O corpo dormindo profundamente. Porque era assim que era o hipnotismo, provocava o sono. A pessoa apagava, e aí o espírito se afastava, e ele fala com o espírito, e o corpo dormindo, e o espírito vai falando as coisas que estão acontecendo, próximas e distantes. É assim que eles verificam a lucidez. Então, se eu provoco um sono aqui, quem chegou primeiro? Quem chegou cedo aqui hoje? Ah, você estava no passe, não saiu daqui, né? Aí eu provoco um sono aqui, ele está dormindo, aí ele vai lá fala, Gino, como você estacionou mal o carro? Você pôs a roda em cima da guia, quase um pouquinho inclinado, o que você fez quando você chegou aqui? Prova, né? Porque ele não foi até lá no meu carro, ele só ficou aqui no passe, e sentou aqui para ver palestra, como é que ele podia saber? O espírito fica falando de coisas que estão acontecendo em outros lugares e são conferíveis. Esse que é o sonambulismo. E aí depois, ele pega e fala a respeito dessa circunstância como membro dos 2 anos na academia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da sua condição de apenas ter uma esperança, que ele não está sofrendo, que é muito melhor do que estar vivo na carne, porque ele tem as faculdades de espírito livres, não reduzidas como estava na carne, que valeu muito a pena todo aquele estudo, né? Só que é aquela condição, nos está sendo distribuído 1, 2 e 5 talentos, nós estamos dobrando, quando é que nós vamos devolver? Ou estamos guardando? E nesse próprio contexto, para a nossa reflexão, em que Jesus faz, para e pensa, e conta a parábola dos talentos, nisso que ocorre em Jericó, essa passagem em que Jesus cura o Bartimeu, o cego, que ouvia o barulho, porque não via se era cego, ouvia aquele... Mas o que está acontecendo? E falam para ele, é Jesus que está passando. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas nada acontece. E ele grita cada vez mais alto, incomoda as pessoas começam, fica quieto, como é que pode? Você está perturbando, Jesus está passando lá, gritando cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Reconhecendo que Jesus era o Messias, porque era esperado na tribo de Davi. Quando Jesus para e manda chamá-lo, e chegam para ele e diz, você foi chamado por Jesus. É aí que tem a lição da história de hoje, terminando a semana de aniversário da Casa Esperança. O aniversário, foi preparado antes a festa do tesouro no reino dos céus. A palestra maravilhosa do Sérgio Trombelli, a colcha de retalhos, o para e pensa. A lição de Emmanuel falando, olha, vai acontecer, você vai fazendo o seu retalho, a sua colcha, vai acontecer um fato e você vai ficar confuso, vai fazer uns buracos, volta, ora, pede auxílio, volta e vai fazer os remendos, vai endireitar esse pano, vai ajustar, você vai pôr o fio no tear e vai continuar essa confecção. Mas de que jeito? O Bartimeu fez isso. Ele estava orando por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando chegou a notícia que ele fora chamado, ele levanta de um salto para ir em direção a Jesus, mas ele joga a capa fora. A túnica e a capa. E a capa era o símbolo da posição social, do que a pessoa fazia. Conforme era a ocupação e o símbolo, era a sua capa. Então nós temos
que dentro dessa possibilidade de receber o talento, quando cair a ficha, quando parar e pensar, jogar a capa fora. Porque nós vamos mudar a nossa condição social espiritualmente. Não estamos falando que o doente vai ficar são, que o pobre vai ficar rico, que o empregado vai ser patrão. Mas espiritualmente, na sociedade dos espíritos, joga a capa fora. Porque Jesus te convida para uma nova vida. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.